Fala, irmão! Sejam bem-vindos ao podcast Prorrogação, o jogo continua. Eu sou o Igor Guimarães, ex-atleta profissional, atualmente empresário no ramo de joias. Antes de mais nada, quero agradecer aos patrocinadores que fazem isso tudo aqui acontecer. A Orian Joias, a empresa de joias especializadas em ouro 18 quilates, a Antonieta Festas, ao Vaca Burger, nosso parceiro. Tá chegando aí daqui a pouco a comida. Nosso parceiro Felipe, do Vaca Burger. Quero agradecer também a Antonieta Festas, Monobloco, Serviços Automotivos e também o Baião, comida nordestina. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz em estar fazendo essa gravação hoje. Eu estou com dois convidados ilustríssimos, além de serem dois caras fenomenais, são meus amigos pessoais. Então, quero dar as boas-vindas ao Bruno Andrade e meu camarada André Norá. Prazer é nosso. Prazer é nosso, enorme estar aqui. Gente, vamos lá. Brunão, começando aqui com você, meu irmão. Conta um pouquinho da tua história, onde tudo começou, teus primeiros passos como jogador de futebol. Eu falo para os meus filhos e para o meu afilhado que eu comecei a ser jogador profissional com 10 anos, quando a gente começou a abdicar de muitas coisas para poder chegar onde a gente chegou. Conta um pouquinho aí pra gente. Primeiramente, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Você, meu irmão, André também. Nossa história se cruza, eu vou contar aqui um pouco, eu acho que ele nem sabe. Eu comecei, lá em casa vocês sabem, são três, né? Eu, o Rafael mais velho, o Diguinho mais novo. Comecei com os meus 10 anos também. Meu pai era bancário, morava em Vassouras. Quando ele veio para o Rio, aqui despertou aquela coisa de escolinha. Tinha um núcleo perto da minha casa, era o Diagonal, que era um núcleo do Vasco, né, oficial do Vasco. Professor Zezinho, né, Zé Carlos. Jogamos até contra, né? Lembro bem. Era do Geração André. Enfim, Geração 2000, que tinha só craque, meu irmão, era difícil. Enfim, aí comecei nessa escolinha. Com 11 anos, fui convidado pelo Áureo, pai do Léo Pimenta, a fazer um teste no Flamengo, no Pré-Mirim. E o Cezinha. A gente morava perto, no mesmo condomínio, e acabei indo fazer esse teste. Acabei passando no teste, né, no Pré-Mirim, mas eu era criança, cara. Então, assim, eu falo, meu pai nunca me obrigou a jogar futebol, nem eu, nem meus irmãos. Lá em casa foram 3 profissionais. Meu pai sempre deixou a gente muito à vontade e minha mãe mais ainda, que minha mãe tinha medo de se machucar. Aí eu fui fazer o teste, passei, acabei passando, pedi a documentação, só que eu queria ficar brincando. Aí o Áureo passava para me buscar, para treinar, e eu tava soltando pipa. Aí eu falava que não ia treinar. Aí meu pai me chamou para conversar e falou assim, um dia tu vai se arrepender. E eu me arrependi, porque foi a melhor safra, uma das melhores safras do Flamengo, a de 8-3. Andrezinho, Ibson, Felipe Melo, Alanzinho, o André Bahia, Getúlio Vargas, GV... e vários outros que eu não vou lembrar agora, mas era uma safra muito boa. Aí, depois de um ano mais ou menos, despertou essa vontade de jogar em clube. Aí já tinha passado a época do Flamengo, eu fui fazer um teste no Madureira. Aí comecei no Madureira, no Mirim. Aí foi que eu me federei mesmo, Madureira, acho que foi em 95, Mirim infantil. Aí depois que eu fiz, o que aconteceu? Eu queria estudar. Eu sempre fui meio maluco, né? Falei, cara, eu vou focar no estudo. Aí foquei no estudo um pouquinho, larguei um ano. Aí nesse ano que eu larguei, meu irmão foi jogar no CFZ. Rafael, Léo Pimenta, PC, Thiago Dorce, Cezinha, a galera toda de Jacarepaguá, Cassinho. O André conhece bem, porque o André é dessa época. E eu falei, cara, vou voltar a jogar no juvenil. Aí eu fui fazer um teste, o treinador Adílio. Pipoca era o preparador físico. Bruno, tu joga de quê? E eu era baixinho, eu era mais baixo, né? Na época de mirim infantil eu era mais baixo. E eu dei aquele tirão no juvenil. Eu já estava mais alto. Aí eu falei, pô, jogo de meia. Eu jogava mesmo de meia, mais recuado. Aí ele, não, tu não vai no ataque hoje. Aí eu falei, tudo bem. Era lá na Aeronáutica. O André tava nessa época. Aí eu fiz o teste, fiz 3 gols. Aí o Adílio falou assim, não, tu não joga mais de meia, não. Agora tem atacante. Agora tem atacante. Aí Ainda bem. Aí passei no teste e fiquei. Aquela safra também muito boa, né? De 8-4, 8-3, juvenil.
Só que cheguei meio que no meio do caminho e fiquei ali no grupo, jogando, às vezes ia pro banco, jogava, tinha o Bruno Bacalhau, o André, que eram da minha posição, era difícil jogar, né? Os caras... não era fácil difícil. não, Depois eu conto essa história, só fui ter espaço quando o André saiu e o Bruno. O Bruno foi pro Flamengo, o André foi pro Fluminense e eu comecei a jogar de verdade. Aí minha carreira fluiu. Sorte do CFZ. Nada, tá maluco. E assim... Aí do CFZ eu fiquei 9 anos. Eu acho que eu fui o jogador que ficou mais tempo no CFZ, assim, do juvenil a profissional. Eu peguei todas as épocas do CFZ, né, coisas boas, depois das mudanças. Já no final. No final. E depois eu comecei a rodar, né? Aí fui para Santa Catarina, joguei no Tubarão. Um tempinho também, cheguei lá, era uma cidade pequena, né? E estava meio desorganizado, eu fiquei pouco tempo. Aí eu volto pro Rio e vou pro Sendas na época, né? Lembro da Sendas, a Sendas veio pesada na época. Tinha uma estrutura muito boa mesmo, assim, de plano de saúde, plano odontológico, vale combustível. O André jogou lá também. Foi um dos atrativos, né? Na época. E do Sendas, montamos uma equipe muito boa, quase subimos, né? E dali eu vou pro Remo. Então, assim, foi uma coisa surreal que aconteceu. Eu saio de uns times que não tem torcida, não tem pressão, de torcida. Vai pro Remo. E eu vou jogar no Remo, onde é um time grande, né? Que, pô, é surreal. Lá no coletivo dava 1.000 pessoas no estádio para ver o coletivo. E eu fiquei meio assustado, né? Eu acho que tinha uns 25, 26 anos na época. Isso me assustou porque eu cheguei para jogar. Eu falo, era melhor não ter chegado para jogar, né? Ter chegado para compor o elenco e depois eu ia me adaptar. Só que eu cheguei para jogar, titular, com contratação e tudo. O Remo tava numa fase que tava reconstruindo, né? O clube, né? E esse time é muito garoto, o time tinha muito moleque subindo, né? Muita moleque subindo dos juniores. E tinha eu e mais 5 mais velhos, assim. E nem era tão mais velho, né? Sim. E não eram jogadores de peso. Eu demorei a me adaptar. Então, assim, eu comecei a titular, aí fiz gol e tudo, mas depois a cidade é muito diferente, a cultura é muito diferente. E acabei não me adaptando e acabei voltando pro Rio. Aí, quando eu volto pro Rio, eu falo, não quero mais jogar futebol. Eu voltei já com a cabeça, não quero mais jogar. Teu pai te chamou de novo, não? Não, na época meu pai já tinha falecido. A minha mãe e meus irmãos me chamaram, o meu empresário, pô, você tá ficando maluco? Eu falei, não quero mais jogar. Pô, é muita trairagem e tudo. Eu vou estudar. Aí eu já fiquei com isso na cabeça, que eu vou estudar, vou estudar. Aí comecei a procurar faculdade, tudo. Isso foi 2009. Aí o meu empresário arrumou um contrato no Volta Redonda de 3 meses, um contrato de experiência na Copa Rio. Aí eu falei, cara, eu vou. Aí não vai, cara, 3 meses, pô, vai lá, de repente tu vai se adaptar e tu muda teu pensamento. Aí eu acabei indo, quando eu cheguei lá era mó timaço do Volta Redonda, Dedé tava saindo pro Vasco, mas o Dedé ainda ficou com a gente uns 2 meses, Júnior Baiano, Robson Luiz, Paulinho, Guido, Tássio, Vitor Boleta. Pô, era um timaço. Aí fizemos a Copa Rio, chegamos assim, acho que nas quartas de final. E acabei sendo o artilheiro do time junto com o Júnior Baiano. Acho que a gente fez 5 gols cada um, que ele batia pênalti, não deixava ninguém bater pênalti. Aí dali meu contrato renovou 2 anos, automático. Caralho, não teve nem pra onde fugir. Não, eu falei, Volta Redonda, time da Série A. Vou ficar aqui, estrutura boa, o André jogou lá também. E fiquei lá, cidade boa. Aí fiquei lá, fiz a Copa Rio, o estadual. Aí saí emprestado para Portuguesa, foi minha primeira passagem na Portuguesa, 2009. Também fui bem pra caramba, aí voltei, joguei estadual. Depois fui emprestado pro Goitacás. Aí quando eu volto do Goitacás, eu falei, agora eu preciso estudar. Agora é a hora de parar e estudar. Aí o Marcelo Leite, na época, tava na Estácio, de supervisor. Que maneiro. Eu lembro, foi a época que a gente começou junto lá. Aí ele me ligou, irmão, quer vir pra Estácio? Eu falei, vai me dar faculdade? Não quero saber nem do salário. Aí ele, não, vou dar um jeito. Eu falei, não, se tu me der faculdade, eu vou, agora. Aí fui pra Estácio, eles pagaram minha faculdade. Na época não tinha mais a parceria, né?
Eles pagaram a minha faculdade. Aí comecei a fazer faculdade. Isso foi 2010? 2010. Aí eu fiz 15 gols no campeonato. Fui bem pra caramba. Era o capitão do time. E o Marcelo Buarque estava na América. Aí acabou. Já te levou. Ou seja, o futebol não queria te parar de jeito nenhum. Aí acabou o campeonato e tu tava lá na época. Eles nem queriam que a gente classificasse, porque ia gastar mais dinheiro. Mais dinheiro, já tava doido. A gente classificou. Gilmar, time bom, Ricardinho. Yuri. O time era muito bom, velho. O time era muito bom. Aí eu fui pra América. Jogar uma Copa Rio também, mó timaço também. Bruno Reis, Osmar, Júnior, Jean, Léo Guerreiro. Pô, timaço mesmo. Roberto, goleiro. Aí acabei indo bem também nessa Copa Rio. Renovei o contrato, aí fiquei na América. Aí rodei. Aí foi embora. América, mas fazendo faculdade. Sempre fazendo faculdade. Às vezes eu fazia uma matéria, 2 matérias, mas nunca tranquei, nunca deixei de fazer. Aí quando eu fui para Cabo Friense, que eu consegui fazer, porque eu morava em frente a Estácio. Então, assim, eu atravessava a rua, estava na faculdade. Aí ali eu fiz. Maneiro. Aí dali, Portuguesa, foi onde eu encerrei também. Já encerrei me formando também, né? E é isso. A gente vai voltar um pouquinho para falar essa situação dessa tua transição, tá? Sim. André, irmão, conta um pouquinho aí da tua história de vida, teus primeiros passos ali. Eu nem lembrava que convergia tanto com a sua carreira, mas é bem parecida. Muito. Eu comecei no CFZ, bem novinho, mas que quando a gente fala de clubes que a gente começa em escolinha. Você falou, mas eu digo assim, é isso. 8 anos a gente já tá abrindo mão de fazer um monte de coisa, mas é mais ou menos isso. Aí no CFZ, comecei no CFZ, a gente foi se destacando nas categorias de base e eu tricolor de coração. Aí tinha algumas propostas, só que eu sempre falava pro meu pai, não quero nem saber. Vamos pro Fluminense, quero jogar no Fluminense. Naquela época que ainda tinha aquele amor para jogar, né? Tu fala, pô. Aí acabou surgindo o interesse do Fluminense logo depois de eu ter sido convocado para a seleção sub-17 no CFZ, o que não era muito normal na época, né? Eu acho até que eu fui o primeiro, depois o Cris foi convocado. Foi. O Rafael chegou até a ser... para a lista, né? Eu lembro disso, pré-lista. Irmão. A gente ia sempre na pré-lista, mas o jogador do CFZ para ir era difícil, né? Aí só que eu era artilheiro do Carioca sub-17 e eles acabaram me levando porque o Andrade fazia parte do corpo técnico do CFZ, legal. Então ele tinha uma influência grande na CBF e a gente foi convocado. Aí fiz uns 5 jogos lá na seleção e quando eu volto, já volto com força para ir pro Fluminense, né? Para exercer esse... Tudo que tu mais queria. Aí fui pro Fluminense, fiz 2 anos muito bons no Fluminense na categoria de base. Fiz bastante gols lá, participei bastante de uma geração muito boa do Fluminense. Tinha uma época que a minha geração era até mais vencedora de Xerém. Pô, legal. Mas acho que agora já não é mais, porque já ganharam muita coisa por lá. Aí, só que eu era emprestado do CFZ, então tinha que exercer um valor alto de compra e acabou que o Fluminense não exerceu. Esse aí eu tive que cumprir mais um ano de contrato com o CFZ. Eu voltei uma lesão séria, então esse último ano de júnior eu não jogo. E quando acaba esse contrato com o CFZ, eu já tinha visto a minha oportunidade de sair, né? Porque eu estava preso ao CFZ, eles vinculavam meu contrato muito alto, eu falava, cara, minha oportunidade de voar um pouquinho mais alto aqui. Aí fui pro Brasiliense, acabou não dando muito certo, Brasiliense, voltei. Aí o meu empresário na época era o Evandro, do Wagner Love, lembra? Sei quem é. O Evandro tinha uma entrada boa no Friburguense. Ele falou, cara, vamos pro Friburguense, você faz um campeonato lá. Vai ter Copa São Paulo, eu acho que é uma boa vitrine para você. E acabou acontecendo, que a gente fez a Copa São Paulo lá, eu fiz alguns gols e eu fui pro Juventude, que eu acabei jogando contra o Juventude, fui pro Juventude. Aí fiz um ano no Juventude, voltei, fiquei no Volta Redonda, que foi um clube que o Bruninho jogou também. Fui para Portugal logo depois, voltei pro Resende, a gente consegue o acesso no Resende. Resende tinha uma cláusula que subia muito o valor do contrato caso a gente subisse. Eu acho que eles se assustaram um pouco na época. Aí não quiseram exercer, mas era um pré-contrato, tá? Então eu tinha direito. Só que quando eles abriram mão, eu falei, cara, agora é minha hora. Porque eu estava com uma proposta para a Rússia. Eu falei, acho que agora vai entrar dinheiro de verdade nessa carreira boa. Cara, deu um rolo grande lá. Os empresários me venderam para um empresário, para um outro empresário, né, investidor. Roubaram dinheiro, eu fiquei 2 anos parado. A gente, da nossa carreira, a gente quase foi para um monte de lugar. Quase foi. Cara, né? E
a mentalidade não era essa que tem hoje, né? De você estar se preparando o tempo inteiro, né? Sim. Então, pô, você ficava 1 ano parado, pô, são 10 anos hoje parado, né, cara? Exatamente. Que a gente jogava a carreira fora, né? A gente fazia muita coisa errada. Hoje em dia a gente tem uma mentalidade completamente diferente. Eu acho que até a molecada tem uma mentalidade diferente pelos exemplos que eles têm, né? Isso, hoje De um Messi, de um Cristiano isso. Ronaldo. A gente vê que esses caras, eles são muito Os obcecados. exemplos bons estão sendo muito falados, né? É. Não falando mal, mas o nosso exemplo era o Ronaldo, o Romário perguntando para que treinar. Exatamente. Mas então a gente tinha muito esse espelho, que não tem nada a ver, os caras são gênios. Né? Sim. A gente não tinha que se espelhar nessas coisas, tinha que se espelhar só no futebol. Mas a gente acabava não se dedicando tanto quando a gente parava. Então eu fiquei 2 anos parado, me atrapalhou bastante essa pausa. Eu ainda fui para a China, voltei também, porque eu não consegui ficar. Aí em 2010 eu volto pro São Cristóvão, jogo um carioca no São Cristóvão. E além disso tudo que a gente está falando, a gente jogava sem receber, né? Ainda tinha. Hoje em dia é um pouco mais difícil, acredito eu. Mas eu joguei. Até rola alguma coisa, mas é bem menos. Não, Hoje na em dia época todo eu mundo... jogava 6 meses para receber um e. É bizarro. E olha lá, eu acho também que. Eu dei um pouquinho de sorte. Foram poucos clubes que eu. O meu, pô, eu só dei azar, cara. O meu era aquele clube que o cara falava, vai lá que paga direitinho. Na minha vez. Na tua vez, o Cristo fechava os braços. Exatamente. Assim. Cara, aí eu fui pra Brasília, fiz um acesso em Brasília no Legião, que o treinador era o Robertinho, que treinou o Fluminense. Sim. Aí, quando eu volto pro Audax, que era o antigo Sendas, que foi um clube que o Bruninho jogou também. Aí uma realidade completamente diferente. Aí, pô, já concentrava em hotéis bons. Bicho bom, bicho por jogo, bicho por objetivo. Recebia de 15 em 15. Pô, o Audax foi uma realidade completamente diferente. Depois ele passa por esse período difícil. Foi bem difícil. Esses 2 anos que eu fiquei parado, depois jogando nesses times que não me pagavam. Aí o Audax foi muito bom. Me senti jogador novamente. De verdade, de novo. Só que eu tive uma lesão muito séria no tendão da coxa, na posterior ali, bem atrás do joelho. E fiquei 6 meses parado logo na hora de renovar, né? Aí tive essa dificuldade. Quando acabou o Ricardo... o treinador... Enfim, ele é muito meu amigo, ele vai ficar até triste. Mas... A gente corta essa parte. Aí ele me chamou para ir pro Bom Sucesso, cara. Eu cheguei no Bom Sucesso, tinha uma relação muito boa com ele gostava muito do meu futebol. Aí cheguei no Bom Sucesso, a qualidade do treinamento caiu muito, né? Do material, toda aquela estrutura deu uma queda vertiginosa, fiquei meio assustado até. Eu falei, cara, se eu ficar insistindo no futebol para falar que eu sou jogador, não é muito legal. É nisso aí que a gente vai chegar. A gente vai chegando. Aí, pô, até que 7 dias de treino, fiquei 1 semana treinando. Cheguei na segunda-feira para treinar, o grupo todo reunido fora do estádio do Bom Sucesso. Eu falei, o que foi, molecada? O que está acontecendo? Não vai ter treino, não. Não vai ter treino por quê? Não, porque teve show do Nosso Sentimento ontem aí. Aí o gramado estava cheio de latinha, cara. Aí os caras chamaram a gente, falaram, o treino vai ser à tarde na Avenida Brasil. E eu já estava um pouco mais velho, já tinha dificuldade um pouco de assimilar essas coisas, né? Aí eu falei para os caras, cara, com todo respeito a vocês, eu não vou voltar à tarde. Não era tudo que descia, né? Não era, né? Dava, e sinceramente, quando tem um erro desse, Sim. de planejamento, tudo, chama a molecada, pede desculpa, apresenta no dia seguinte, vambora, zerou. Pô, apresenta à tarde, né? Irmão, não tem estrutura para dar almoço Naquela época, ele moleques. saía de não sei de onde, pegava ônibus 1h30, 2 horas para poder ir treinar. E... Eu já ia até de carro nessa época, mas pô, tem o custo de gasolina, tem tudo isso, né? É desgaste. Aí eu falei, cara, com todo o respeito do mundo, eu não vou voltar pro treino da tarde. Aí o cara falou, então não precisa voltar mais. Eu falei, então beleza, então, não volto mais. Aí o Barra tava treinando no CFZ, aqui de Vargem Grande. O Thiaguinho do Zico é muito meu amigo. E o preparador físico era o Marcinho Beira. Aí o Marcinho Beira falou, vem pra cá, treina aqui. O André, pô, tem portas abertas. Eu comecei a treinar, o treinador era o Lira. Eu vinha treinando bem, cara. Vinha treinando bem. Eu falei, pô, é uma porta aberta pra mim, porque aí o que eu posso fazer? Posso fazer a transição. Sim. Pertinho da minha casa. Eu consigo treinar de manhã, à tarde eu vou voltar a estudar. Já estava tudo planejado na minha cabeça. Era um dinheiro bom. O Barra era um time que pagava bem. Pagava bem. Pagava até em dinheiro, naquelas condições que a gente sabe como é que era o Barra. Nota de 2. Mas pagava. E o salário era bom. Eu falei, cara, para mim é muito bom isso. Eu vou ter uma condição, vou ter dinheirinho e vou voltar a estudar. Cara, 2 dias para fechar a janela, os caras me chamaram e falaram, pô, André, infelizmente não deu tempo de te inscrever. Eu agradeci a oportunidade, falei, bom, muito obrigado, mas a porta está aberta para você continuar treinando. Como eu tinha uma relação muito boa com o Zico, eu acho que eles ficaram com receio. Aí, cara, eu agradeci, entrei no carro, peguei meu telefone, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe e falei,
Só tô avisando vocês que eu não jogo mais futebol, porque se Deu o a Barra hora. não me quer, Deu a hora. eu acho... Não, com todo o respeito ao Barra, mas eu achava que na minha época ali ainda, dava pra eu render um pouquinho. Tinha lenha pra Eles queimar, poderiam com falar assim, certeza. ó, vamos ficar com ele vai Deixa ser ele aqui importante. quietinho. Pô, esses caras fizeram esforço pra não ficar 30 comigo. anos. Quase 30 anos. Pô, mole. Fizeram esforço pra não ficar comigo. Então eu falei, cara, eu acho que chegou a hora de eu me dedicar ao estudo mesmo e ver como é que vai ficar essa vida Que agora. legal, que legal. Cara, falando um pouquinho aqui, vocês tocaram em vários aspectos, você falou de lesão, enfim, que é o que acontece com todos os jogadores de futebol. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Uma lição que o esporte deixou para vocês hoje têm os negócios de vocês, nós vamos falar mais à frente, mas qual é a lição que o esporte deixou para vocês, até mesmo em relação a essa situação? Todos nós passamos diversos momentos difíceis, mas tem alguns realmente que balançam e aí é o vai, não vai, e tu fica... Mas qual foi a maior lição que você acha que o esporte deixou pra você, André? Cara, eu acho que a maior lição é a disciplina. A disciplina que o futebol nos dá, o esporte, eu acho que em geral, mas o futebol no nosso caso, é incrível, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa também, junto com a aula que a gente tem, né? Sim. As coisas que a gente tem. Eu trabalhei numa empresa de grama sintética. Aí eu entrei na área de projeto, primeiramente. Legal. Aí tinha eu e um rapaz que era responsável comigo. Ele Sim. é muito meu amigo até. Só que a gente ficava lá, o projeto não estava andando, porque a gente estava desenhando um projeto para vender para as escolas de futebol, Sim. uma metodologia para vender. O projeto era muito legal, a metodologia ficou bem bacana, a gente fez pesquisa de mercado, fizemos tudo direitinho para vender esse sistema. Só que, pô, a gente não conseguia vender. Era um custo grande para a empresa para manter a gente também. Então, nesses primeiros meses, eles pagavam um mês, demoravam 2 para pagar. Então era o curso que eu tinha 90 dias. Era o curso que eu tinha feito no futebol, né? Se eu te contar a minha história do que Esse eu já curso vivi. que eu tive, você não teve, não. É exatamente isso. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que a gente aguenta mais coisas, né, pelo futebol. Ele nos prepara de uma outra forma. A gente consegue... Aguenta a própria aula na praia. Quando a gente pega um temporal, a gente fica. Porque, meu irmão, Sim. a gente nunca teve escolha de sair de um treino porque estava chovendo. Então, eu acho que isso vai nos preparando para a vida. Que a gente tá querendo dizer é o seguinte, gente. Quando a gente brinca que eu comecei a jogar bola com 10 anos, naquela época a gente fazia teste realmente ser aprovado na escolinha, no clube. Sim. Eu fiz teste no Madureira, fui aprovado no Madureira, treinava lá em Sulacap e eu ia toda semana, às segundas-feiras, fazer avaliação durante um mês, até o período de eu ser aprovado. E ao contrário do que acontece hoje. Hoje tudo ficou terceirizado, então os clubes de menor investimento É pago. é tudo pago. Então não tem aquela avaliação. O menino chega lá para treinar, se ele tiver os mínimos de condições, o pai tiver dinheiro para pagar, o menino vai ficar. Então, na nossa época, realmente a gente começa desde os 10 anos a você ser frustrado ou não, que você pode ouvir um não, como muitos ouviram não. Você ouve a história do Cafu, de todos os atletas, todo mundo já ouviu um não na vida. E hoje em dia é mais difícil. Então, realmente a gente é profissional desde cedo. A gente cansa de falar, né? Quantas vezes você deixou de ir para uma festa numa sexta do amigo da escola de 15 anos, 16 anos, em que a gente tinha que estar em casa porque no sábado de manhã tinha um jogo para fazer, principalmente eu que fui formado no Madureira, jogo pequeno, tu ia jogar contra o grande, irmão. Era a semana inteira tu se cuidando ao máximo, entendeu? Não que hoje os atletas não se cuidem, mas a gente está falando realmente de abdicar de algumas coisas que a gente já deveria fazer, já fazia isso com muito tempo. E tu, Brunão? Fala pra mim, irmão. O que o André falou, eu já ia falar, disciplina, amizade, companheirismo, aprender a respeitar o próximo. A gente, muito cedo, né? Muita responsabilidade. A gente, às vezes, eu não tive, né, que sair de casa cedo, mas a gente vê vários meninos que têm que sair de casa, aquela responsabilidade de novo, desde novo, né? Eu levo muita amizade, cara, que eu aprendi a respeitar meus amigos, respeitar o treinador, entendeu? Eu sempre fui um cara disciplinado com isso, entendeu? Nunca fui um cara de... Ficava chateado sim, mas eu tinha que respeitar e esperar o meu momento, entendeu? Até de falar com ele, né? Eu nunca fui um cara de apelar. Isso eu levei para minha carreira inteira. Tanto que todos os clubes que eu saí, eu deixei as portas abertas. E você falou uma coisa de ser cobrado, cara. Uma coisa que eu levei, não sei se o André levou também, quando eu virei professor, eu cobrava muito dos meus alunos. E era muito mesmo, assim, de tipo... Não, você tem que fazer sim. Não, mas eu não quero fazer, eu não vou fazer. Não, mas você tem que fazer. Então, assim, eu com o tempo fui aprendendo que eu tenho que respeitar, até porque são meus alunos, mensalistas, né? Eu tenho que respeitar eles. Eles pagam pra estar ali. Pagam pra estar ali, às vezes querem só conversar. Então, assim, o meu sócio, o Lucas, pô,
falava, cara, deixa, não, mas não tem que fazer, não é assim. Então, assim, é porque eu fui cobrado desde muito novo, então eu fazia muito isso. Hoje eu faço também com os alunos que eu sei que eu posso Exatamente. tirar, a alta performance isso. exige que você faça isso, né? Com certeza. Às vezes até eu falo com os pais assim, que às vezes hoje os pais estão cobrando muito dos filhos. Eu falo, cara, calma, deixa que eu cobro. De crianças ainda. Crianças, eu vejo isso. Eu também tenho uma escolinha de futebol. Crianças, e a lição que meu pai deixou pra mim. Cara, tu quer jogar futebol? Eu vou te apoiar. Tu não quer jogar? Não tem problema. Se é uma criança, tá tudo certo, cara. Quando você quiser, você segue. O tal de tu tá brincando, soltando pipa, né, cara? Tu tem que se divertir. A criança tem que se divertir. Tem que brincar, pô. Hoje em dia estão acabando com as brincadeiras das crianças. Sim. E tem crianças que não sabem nem... A gente fala de brincadeiras da nossa época. O que é isso? Eu não sei o que fazer. Não fazem. Pô, se meu pai fizesse isso, eu ia enjoar de bola. Ia enjoar, com certeza. E eu acho que isso vai acontecer. Eu falo pros pais dos meus alunos lá na escolinha, que eu também tenho uma escolinha de futebol, que eu já presenciei recente, do pai falar, ó, e seu filho tá jogando? Não, ele resolveu parar de jogar, não quer mais jogar, enjoou. E eu segui, mas esse pai era um pai consciente. Ele sempre foi um pai consciente, mas ele falou, cara, deixa ele à vontade. Sim. E o que vai acontecer hoje é muito grande, cara. É muito grande. A molecada, ela tem muita coisa na palma da mão hoje. Mas o que eu... Desculpa. A distração deles tem muita distração. Mas tornar o futebol prazeroso. Isso, exato. E os caras, crianças com 8, 9 anos, os pais já estão malucos, velho. Os pais estão malucos, querendo que o moleque sai de um jogo, vai pro outro, treina de manhã, de tarde, de noite, é personal, é isso, é aquilo. Pra gente que tem da educação física, é maravilhoso. Mas assim, desgasta, vai dar com 12, 13 anos. Eu seguro. Eu falo, cara, não vou fazer... E eu sou bem sincero com o pai. E é importante ter profissionais assim. Eu falo, cara, eu não vou estar te enganando. Hoje eu vou fazer um treino bem leve. Não quer deixar para outro dia? Não, quero hoje. Então tá tudo bem. Eu faço um treino bem leve, porque eu sei que se eu fizer um treino puxado... Vai acabar com a criança. Ele não vai render no clube. Então, assim, eu não quero isso. Eu quero que ele renda lá. É isso. Para seu trabalho ser reconhecido. Gente, para quem não sabe, a gente ainda não falou aqui, mas nós estamos diante de 2 excelentíssimos profissionais da educação física. Eu, em breve, serei mais um nesse nicho. Estou finalizando a minha faculdade. Mas aqui são 2 caras que foram ex-atletas. Hoje são empresários. Têm os negócios deles. São formados em educação física. O André até tem mais uma graduação que ele vai falar. Então, assim, o intuito do podcast é realmente esse. Para quem está pegando o podcast agora no meio do caminho, o intuito é esse, para você atingir você, atleta que está iniciando a sua carreira, ou atleta que está finalizando a sua carreira também, que vocês possam abrir a cabeça. Eu estou trazendo 2 pessoas aqui, são amigos, como o Bruno falou aqui agora, Bruno, a amizade, eu concordo com você, cara. Você só vai ter portas abertas se você for uma pessoa correta, sim, uma pessoa honesta e uma pessoa amiga. Então, que é o que a gente não vê muito hoje em dia, um querendo passar à frente do outro. E o que vocês construíram na carreira de vocês foi brilhante, e o que vocês estão construindo mais ainda, porque é difícil fazer o que vocês fizeram. E o intuito do podcast é realmente esse, é estimular você que está assistindo a gente em casa, é estimular você que é atleta, que está num time pequeno, que sua família tem um negócio. Abra sua cabeça, vai estudar, vai se dedicar, porque você nunca sabe quando a porta vai ser fechada. Então, quero fazer uma pergunta. Eu queria falar só mais uma lição que eu acabei não falando, que é lidar com momentos difíceis, cara. Isso, muito bom. Cara, o futebol muito nos prepara de uma forma, às vezes eu tô até em casa com um momento muito difícil, minha mulher vai achando que o mundo acabou e eu falo pra ela, calma. Vai passar. Calma, a gente vai passar, a gente passa por isso, todo mundo passa por isso. A lesão vem nisso no futebol. No teu melhor momento, às vezes, o cara vem e... Pô, exatamente isso, cara. A lesão me ensinou muito, mas de tudo, né, cara? Todo o contexto, aquilo que você acha que vai dar certo, vai dar certo, não dá certo. Aí tu fala, cara, mas tudo vai se resolvendo. André, já pegando o gancho aqui, quer prosseguir, Bruno? Não, eu ia falar... A gente falou voltando, né, que tu falou da escola. Hoje qualquer um joga em clube, né? Que você falou. Sim. Hoje tá pago. Hoje qualquer um joga. O pai chega lá, paga a mensalidade e joga. Então, eles já dão entrevista de muito cedo. Eu vejo jogo, transmissão no YouTube, eles dando entrevista. Na nossa época, pra sair na televisão, irmão. Na nossa época. Pô, a gente deu uma sorte ainda, né? Que o Zico fez uma parceria com a Record. E conseguiu pegar. Passava lá, era o Juvenil, domingo de manhã. Cara, a gente saía na televisão, a gente saía na rua, era o máximo. Mas hoje em dia tá tudo mais fácil, cara. Você dá uma entrevista com 8 anos, as pessoas já te conhecem, você já joga em clube, assim, é tudo mais fácil.
E é o que você estava falando, qualquer um joga. E Na a nossa ferramenta época, da rede social também. Né? na nossa época, para você jogar em clube, você tinha que Tem que ser ser bom bom, mesmo. Porque vários, eu vi Diferenciado. vários ficando pelo meio do caminho. Esses caras fizeram um teste comigo no Madureira. Mandaram embora, foi pro Bangu. Cara, tá no Bangu, pô. Esse foi mandado embora no Madureira, foi mandado embora do Bangu, tá aqui. E aí é rodando. O cara realmente A gente tinha pegou, não aprovação. E falando outro tema aqui, o CFZ, cara, quando surgiu com uma estrutura muito grande. Então todo mundo queria jogar no CFZ. Então tu saía de um Flamengo, tu ia pro CFZ. Saía do Fluminense, tu ia pro CFZ. Tu saía do Botafogo. Foi mesmo. Então assim, juntou todo mundo que era bom, né? Sim. Que tinha saído de clube grande e montou o CFZ. O CFZ batia de frente com todo mundo. Maneiro. Assim, era muito bom, né? André, tu tem alguma história bacana pra contar pra gente aí? Cara, tem uma história muito boa, cara. A gente jogava no Volta Redonda, e Volta Redonda pegou uma fase na Copa do Brasil que ia passando de fase, né? A gente chegou até as quartas de finais contra o Vasco, se não me engano. Quer repetir? Quer repetir? Não? Vai, pode. Então vou começar do André. Tá bom, valeu. Não, vai direto nele, vai direto. É. Vai lá. Cara, eu tenho uma história muito boa no Volta Redonda, que a gente estava no Copa do Brasil, a gente vinha passando de fase, a gente passou do América Mineiro, passou do 15 de Campo Bom, passou do Atlético Paranaense, fizemos ida e volta. Pô, lá legal, dele, E esse jogo contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, foi esse jogo. Ou foi 15 de Campo Bom, essa fase, para depois, antes dessa fase contra o Vasco. Então os bichos iam aumentando, né? Passando de fase. Aí o presidente do Volta Redonda, o Rogério, ele chamou a gente na sala, botou no quadro negro assim, botou: bicho vai ser de 4.000 a 6.000. Botou assim. Beleza. Aí então todo mundo lá, feliz da vida, ó, vamos passar. Pois 6.000 na época era Pô, dinheiro. tá louco. Em 2006, 6.000 era muito bastante dinheiro. dinheiro. Pô, devia ser o quê? Uns 8, 10 salários mínimos na época. Aí a gente, pô, motivado, né? Vamos embora, vamos passar, a gente tem que passar. E a gente passou. Acho que foi 15 de Campo Bom mesmo. Aí a gente passou. Quando acabou no campo, a galera já se abraçava. comemorando, 6.000, 6.000. 6.000, todo mundo abraçado, tá tudo certo. Beleza, aí voltamos pro Rio, fomos pra nossa salinha de reunião. O time era muito bom. O Bruninho falou o time dele do Volta Redonda, o nosso era Sérgio Manuel, Túlio, Caraca. Ailson, Elson, o volante. O time era muito bom, tinha Amaralzinho também. O time era sensacional. Aí, naquela só cobra velha, né, irmão? Eu tava jogando, só que, pô, eu era menino, né? Aí ele foi lá, quando foi dar o bicho, era 4.500. Pra quem tinha jogado os 2 jogos. Pô, irmão, eu peguei o cheque de 4.500, eu olhei e falei, coisa linda. É isso, eu quero. Botei no meu bolso, acabou, já fui pro meu quarto, botei meu chequezinho lá escondido. Voltei. Quando eu fui entrar no ônibus, estava Túlio, Sérgio, Ailson, que era o capitão, Sérgio Manuel, Ailson e Elson. Os 4 assim parados. André, vem cá. Eu cheguei ali, ó. Não estamos satisfeitos. Mas não estamos satisfeitos com o quê? Bicho muito baixo. Eu falei, cara, o que eu falei, eu não tenho o que fazer com vocês. O que vocês forem fazer, eu tô junto. Tamo junto. Vamos embora. Aí então pega o teu cheque lá. Aí fui eu. Tudo arriado, tava triste. Pô, você tava Nossa feliz da vida com... Porque pra mim era um salário, lógico, né, cara? é Pra lógico. mim era um salário. Pros caras era, pô, 1/10 do salário dos caras, né? Aí o triste da vida, fui lá no meu quarto, peguei o cheque, devolvi. Aí foi o Túlio, com a pilha de cheque, botou na mesa assim do presidente, falou, presidente, ninguém tá satisfeito. Tudo bem, então sentou todo mundo, o presidente calado, não falou nada. Ele, então ninguém tá satisfeito? Então tá bom. Tá todo mundo sem bicho e todo mundo multado em 50% Que do isso, salário. velho? Não é possível, velho. Irmão, o Túlio levanta lá de trabalho. Presidente! Vem cá, presidente. Esquece essa parada. Vamos pegar o cheque todo de novo, mundo vamos satisfeito treinar. de Aí vamos novo. treinar. Devolver o cheque de todo mundo. É pegadinha, presidente. Presidente, É esquece pegadinha. essa parada, nada tá É acontecendo. Resumindo, todo mundo Cara, pegou o cheque de muito novo, bom, eu fui velho. lá, entoquei meu cheque. Falei, Nunca ninguém mais, toca mais velho. no meu cheque, Aí, irmão. cara, é isso aí. E, Bizarro, e o muito presidente bom. estava certo, né? Porque o presidente botou no quadro De negro. 4 a de 6 4 mil. a 6 mil. Tá Não dentro mentiu daquilo em nenhum ali. momento. Mas, irmão, vai falar pra jogador Tá que é de maluco, 4 tu a fosse- 6 tu ele só tinha- pensa no O cara vai 6, querendo irmão. 6, velho. Não tem jeito. Cara, muito bom, muito bom. Muita resenha, futebol, cara. Gente, seguindo aqui, nossa papelada. Seguindo aqui, vamos
Agora é um momento especial. Tá com fome? Eu tô com fome. Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Chegou o momento Com aqui. certeza. Eu olhei aqui, vi ele chegando. Pô, quero agradecer ao nosso patrocinador Vaca Burger, do nosso amigo Felipe. É outro cara muito querido. Muito, Felipão. Por favor, Miguel, traga pra gente aqui. Filipão é Isso aqui, ó, craque. isso aqui é o quê? Tem história do craque. Felipe aqui, Tem mas história do posso- Felipe, posso né? contar, não. Eu vou essa trazer, eu posso contar. eu vou trazer ele na semana que vem. E aí eu te trago, Bruno. Tu aparece de surpresa pra contar. Pô, Felipão, Cara, pô. eu acho que ele trouxe. Eu vou te falar, eu tinha pedido a ele. Eu acho que ele trouxe pra galera toda. Tem bastante coisa aí. Vê aí, abre aí, abre aí. Pode jogar pra cima o que Joga vier, pra cima, meu. É, o que pô. vier, a gente. Felipão deu moral. Vaca Burger, gente. Pô, Aí, moleque. se o Baixinho, se o Romário aprovou, pô, não sou eu Quem que somos vou... nós, pô. É. Aí. Farofeira. Cara, aí tem muita coisa. Ele mandou mesmo, o homem. Batatinha. Chegou, ó, batatinha, mate. Aí, ó. Dá até pra... Dá pra escolher. Aí. Vaca Burger. Felipão, pô, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Vou até... Manda Vou batatinha fazer pra uma gente foto. poder Pode seguir fazer uma aqui. foto, não? Pô, deve. Deve. Maluco. Deixa eu ver aqui qual que eu vou querer. Sou eu, pô. Ah, esse é o Vaca Suprema. Esse é o Farofeira. Vem cada um. Pode ir assim mesmo? É, e você vai, meu irmão. Vai Cara, que vai. tudo- Aproveitando esse momento aqui, degustação do Vaca Burger. Cara, o Bruno tem uma história sensacional aqui pra contar pra vocês. Eu tô rindo só de lembrar. Brunão, segue aí, por favor. Vai. Amigo nosso, um zagueiro, não vou falar o nome dele, não. A galera da bola conhece quando eu conto. A gente chegou na lanchonete, ele... Ô, moça, me dá um X-Egg aí. Ela, tá bom. Tá, mas não bota o ovo não, tá? Eu pensei, pede um cheeseburger, cara. Falei, por quê? Falou o nome do cara, velho. Eu Cara, amo esse cara. Eu vou te falar. Peçanha, o Bruno tá falando de você aqui com muito amor. Ele falou muito de você. Várias histórias, mas isso é o que a gente fala da amizade. É. Histórias que levam. Todo mundo quebrou já em algum momento da vida. Pô, Não. A gente com fala certeza. na linguagem do futebol, pô, esse cara quebrou. Ele deu uma quebrada. Mas você é um cara querido. O Bruno aqui Amo, de ama paixão. você de paixão, Pô. mas é uma história que a gente não podia deixar. Falando de hambúrguer, não podia Até deixar hoje, de eu contar. faço aniversário, ele é o único da época que vai no meu aniversário, vai no churrasco, Maneiro, vai na maneiro. minha casa. É isso. Falo com ele sempre que ele precisa de mim ou eu preciso dele, a gente tá se falando. Te amo, Peça. E aí, já agora trazendo um assunto importante, a gente fala hoje no mundo dos negócios, networking, é a amizade, é o relacionamento, né, que você tem. Naquela época era hoje mais intencional, quem está no ramo dos negócios, porque você faz networking justamente para isso. Naquela época já era de coração mesmo. Mas falando da jornada de vocês de empreendedorismo, da onde surgiu, qual foi o momento que surgiu na vida de vocês? O Bruno já contou um pouquinho, né? No momento que ele falou, cara, diversas vezes tentou, não vou estudar. André, vou puxar para você. Pô, para quem não sabe, já falei, André tem 2 graduações, ele vai falar agora. Fala pra gente aí um pouquinho, por favor, da transição ali, na hora que você parou, que você fez, como é que foi a história do projeto. Fala um pouco do teu projeto hoje. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior de se capacitar. Então, a galera que está jogando ainda tem a oportunidade de, enquanto está jogando, a ferramenta EAD nos proporciona nos capacitar enquanto estamos jogando. A gente tinha uma dificuldade muito grande, muito grande. Eu comecei a estudar em 2003, ainda era júnior, naquela de vou começar a estudar, sair do colégio, vou estudar. Fiz o 2º grau, na nossa época era 2º grau, agora acho que mudou, né? Aí eu saí do 2º grau, fui direto para a faculdade, só que quando eu fui morar em Brasília, ficou impossível eu continuar estudando, porque eu tinha que concentrar muito, tinha que ficar concentrando, jogava final de semana e meio de semana, então fica muito difícil você continuar estudando. Então, quando eu fui chegando perto dos 30 anos, estava jogando futebol ainda, sem nenhuma formação, eu comecei a me incomodar com isso. Eu falava, cara, uma hora vai fazer falta. Então, logo quando eu parei de jogar, eu já entrei na faculdade de administração. Porque eu tinha um receio muito grande da educação física me limitar em ganho financeiro. Eu falava, cara, tem uns amigos meus que são professores e eles não são tão bem remunerados. Um pensamento errado meu na época, que hoje eu utilizo muito mais a educação física do que a administração em si. Mas toda a formação ela é bem-vinda.
Falavam-se muito antigamente, a educação física não dá dinheiro. Não dá dinheiro, exatamente. Isso é a maior idiotice. Qualquer profissão que você vai fazer, se você for bom, se dedicar, for competente, você vai ganhar dinheiro. E aí, na época, eu tava trabalhando num projeto do governo do CFZ, do Zico, na verdade. Não era do CFZ, era do Zico. E eu via que o pessoal, na parte de administração, eles eram mais bem remunerados do que os professores em si. Então, eu vi, dentro do que eu estava fazendo, uma oportunidade para ser melhor remunerado. Então, já tinha uma porta aberta ali. Eu falei, cara, aqui tá uma oportunidade boa para mim. Então, eu consigo coordenar o projeto, consigo fazer coisas diferentes. Então, foi aí que eu comecei na administração. Só que, cara, a minha vida me levou para educação física o tempo inteiro, cara. E é o que a gente realmente gosta de fazer, sabe fazer. Como você perguntou como surgiu, o meu foi completamente a necessidade, cara. É meu bem-estar mental e físico. A aula que eu tenho hoje, que é o meu produto, né, que é a minha empresa. Então, eu parei de jogar, eu não sabia o que fazer. Eu tinha um dinheiro guardado eu não tinha mentalidade de investimento, como eu tenho hoje. Mas eu tinha um dinheiro guardado, então, para mim, aquilo ali, se eu tinha 50 mil guardado, eu tinha 10 meses para eu viver. Na minha cabeça era assim que funcionava. E ninguém nos ensinava isso, né? Aí eu falei, cara, eu tenho aqui um tempo para ficar vivendo, eu consigo me segurar, mas eu tenho que ver o que eu vou fazer depois para começar a fazer dinheiro de novo. Então, quando começou a acabar o dinheiro, começou a secar a fonte, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que a aula entrou na minha vida e foi um início meteórico, assim, eu não sabia nem como administrar a parada, foi muito maneiro. E a gente leva até hoje, cara. E com a aula eu conseguia financiar mais um estudo, mais uma faculdade. Então, hoje eu tenho 2 faculdades, eu tenho administração, tenho educação física, além do curso de assessoria de investimento, né? Eu fiz a Ancor, passei, hoje eu sou um assessor de investimento credenciado. Muito maneiro, Muito cara. maneiro. Parabéns, Hoje, tua história é uma história inspiradora, pra mim também, acredito que pro Bruno também. Certeza. Porque a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. É isso aí. Entendeu? Eu tô formando em educação física, Bruno formou, eu sou formado em inglês, é uma outra coisa que eu bato na tecla também. A gente tem exemplos aqui de jogadores de futebol que saíram, Andrei, Hendrick, já saíram já preparados. Então, o intuito do podcast é realmente preparar vocês, cara. O irmão que eu falo, irmão, se preparem. Se preparem para o que vocês forem fazer. Vocês falaram de disciplina, de responsabilidade, comprometimento. O futebol dá tudo isso pra gente. E vocês, pessoas de 20 anos, 19 anos, 18 anos, vocês não têm ideia do que a base bem feita, isso tudo na base vai levar para a vida de vocês quando vocês pararem de jogar, seja o que vocês forem fazer. Até mesmo na construção de um relacionamento com a sua esposa, na sua família, para a criação para o filho de vocês. Com certeza. Então, assim, o futebol realmente, o esporte, quando eu digo futebol é porque a gente veio do futebol, mas o esporte em si, cara, ele é uma tremenda faculdade. E aí agora a gente falando de faculdade, de idiomas, de preparação, graduação, a gente está aqui para poder incentivar vocês. Existe uma vida pós-carreira. O jogo continua, é exatamente isso. O podcast está exatamente enfatizando isso. Quer complementar com mais alguma coisa, André? Não, exatamente isso. Eu acho que enfatizar o fato de hoje ter uma ferramenta que é a EAD, que é o ensino à distância. E essa molecada pode, enquanto ela está jogando, se E eu capacitar. estou me formando agora, mas um dos meus arrependimentos é não estar formado antes. Eu também já comecei faculdade de educação física, tranquei, depois comecei turismo, tranquei e agora estou formando em educação física, mas o meu arrependimento é não ter formado antes. Eu já poderia estar formando, entendeu? Mas esse arrependimento não pode te bloquear. Não pode me bloquear. Então nunca é tarde, cara. Não pode nunca me é tarde. bloquear. Nunca é tarde para estudar, pra E se eu capacitar. comecei a faculdade incentivado por um amigo. É isso aí. Esse amigo, pô, já estava no final da minha carreira no América, e ele falou, cara, eu tô fazendo a faculdade, EAD. Eu falei, cara, eu tenho que fazer. Já passou da hora de fazer. Eu, na mesma hora, matriculei, ganhei bolsa, porque na época o América do Rio tinha um patrocínio com a faculdade, e aí tô me formando. E assim, o meu intuito, e eu acho que são momentos que a gente vai vivenciando, e o meu intuito aqui é realmente esse, cara, vocês estão perdendo tempo. A gente vivia nas concentrações, hotéis e tudo mais, quem já morou fora, com tempo ocioso, gastando tempo, sem fazer nada. Cara, vai estudar, vai se outra preparar. coisa que hoje eles têm é o telefone na mão, né? Dá pra A gente fazer tinha que ir para uma no lan telefone. house, a gente tinha Nossa senhora, A gente tem a ferramenta da internet. Esquece. Hoje É em só dia- usar vai te trazer. A gente quer que vocês tenham a cabeça de que quando vocês pararem, o meu intuito também nisso daqui, gente,
Eu tenho muitos atletas, 20 anos, 21 anos, que ficam tentando postergar, assim. Eu parei com 31, vocês param com 34, 35, né? Mais ou menos. Essa é a idade hoje. Então. Mas assim, eu quero que vocês... Tem muita gente que fica, por não ter nada, fica insistindo no futebol. E aí vai pra clube que não recebe, vai pra clube pra ganhar pouco. E aí, cara, teu tempo tá passando. Às vezes você tem na tua casa alguém que tem algum negócio, vai ajudar nesse negócio, vai trabalhar, vai desenvolver, vai crescer, vai estudar, porque desse negócio pode ser o seu ganha-pão no futuro. Então o intuito do podcast, eu volto a falar, é esse, é exatamente esse. Brunão, fala um pouquinho aí de onde surgiu. Você já comentou com a gente no momento anterior. Só falar, pegar um pouco do teu gancho. Cara, né, às vezes nem família, cara. Se agarra num amigo, tu vê o amigo que de repente te inspira, né? Vou fazer o que ela tá fazendo. Pô, me ajuda aqui, como é que eu posso começar a faculdade? E a nossa carreira dura muito rápido, cara, é muito rápido. Outro dia a gente tinha 20 anos, cara, a gente tava brincando lá, treinando, rindo, zoando, né, André? Exatamente. Correndo na praia, pô, indo pras boatezinhas. Hoje a gente tá aqui, já com... A gente parece um tiozão falando, né? Mas quando as pessoas falavam assim, pô, passa rápido. Eu falo, pô, cara chato, irmão. Pô, passa rápido. Pô, sou novão ainda. E eu falei isso pra vários. Falei pro meu irmão, passa rápido. E hoje ele sabe que passa rápido. Então, assim, só pra pegar esse teu gancho aí, pega uma pessoa, um amigo, não precisa às vezes nem ser teu pai, teu parente, e foca no teu sonho, entendeu? Que você quer ser e segue em frente. Outra coisa né? importante, eu acho que é muito importante. Nunca vão se arrepender por conhecimento. Nunca. Então, assim, cara, se forma. Isso. Vai, busca um conhecimento, busca uma capacitação. E falando um pouquinho do meu, né? Quando eu voltei do remo, que eu resolvi estudar, na Cabo Friense, quando acaba meu contrato, a gente foi campeão, né? Subimos o time e acabou que eu não renovei. E terminei jogando. Aí eu falei, cara, agora eu vou começar a dar aula. Então, assim, minha mãe mora no condomínio de casas, que tem várias casas, vários amigos que queriam, amigas, Tu né? viu a oportunidade. Viu a oportunidade. Falei, vou começar a dar aula. E esse cara me inspirou, ele nem sabe. Ele já estava dando aula com o Gui. E o Guido também já estava dando aula. Falei, cara, eu vou fazer o que o André tá fazendo. Eu até conversei com ele na época, fui na praia, fui lá no Guido. E aí? Pô, irmão, não sou formado não, mas tem alguém aqui que me dá o suporte. Eu peguei um cara que era formado, me dá o suporte, dou. Eu trouxe o que eu tinha do futebol, eu já estava estudando. Futebol dá isso pra gente. Assim, muita criatividade de treino, né? Eu procurava não repetir treino pra galera gostar. E comecei, na época, treinamento funcional estava começando e a gente começamos basicamente juntos, né, ali. E, assim, sempre fomos parceiros, trocamos várias ideias. Por isso que eu falei, nossa história se cruzou desde moleque. Depois jogamos juntos. Vocês tiveram algum desafio nesse momento de transição que vocês começaram? Você falou que vocês começaram sem estar formado e aí trouxeram pessoas formadas para poder o negócio funcionar regularmente. Sim. E aí já entraram na faculdade. Mas teve algum desafio nesse período aí? Alguma coisa que você ficar, não dá para continuar com isso? Enfim, teve algum desafio ou foi fluindo? Não, o meu foi fluindo, porque eu jogava, aí eu acabei no Polaria. Aí eu dava aula às 6 da manhã, às 7. Pegava o carro e ia Polaria, treinar. Treinava, à tarde eu dava aula para criança de futebol. Maneiro. E à noite eu dava aula para adulto, de novo, Maneiro. De treinamento funcional. Então, assim, minha vida não parava. E eu... Tu plantou lá atrás, irmão. Isso. Foi o que eu ia falar também. Eu escolhi jogar no Rio. Por várias vezes eu tive a oportunidade de sair. E eu falei, cara, eu quero me formar. Eu preciso me formar. Sim. E assim, às vezes, para jogar em Minas, para ganhar R$2.000 a mais. Não vou. Eu vou jogar aqui. Às vezes jogava na segunda divisão. Maneiro. E assim, eu escolhi isso. Eu falo para as pessoas mais novas. Eu escolhi o que eu sou hoje. Eu escolhi me formar em educação física, eu escolhi ter o Circuito Alvorada. E depois de um tempo, eu e o Lucas, a gente planejou trabalhar com atividade física, planejou trabalhar com um evento esportivo. Então, assim, tudo foi planejado. Então, assim, tu tem que focar numa coisa. Claro que eu errei muito. Pô, com certeza, você já errou, André já errou. Sim. Nas nossas escolhas, em alguma coisa no meio do caminho. Mas tu tem que ter um foco. Então, assim, hoje o que eu estou vivendo, eu escolhi. Depois que eu parei de jogar, eu virei supervisor da Portuguesa. Ninguém imaginava. É uma coisa que apareceu para mim. Aí fiquei 3 anos lá, de gerente de futebol. Entendeu? Então, assim,
Uma coisa que eu não tinha me preparado, mas apareceu, eu agarrei a oportunidade. E foi bem, porque você é muito bom. Você poderia não ser o melhor na parte de supervisão, mas você era muito bom de gestão de pessoas, você era muito querido, a amizade no Sim. futebol te deu isso, você era um cara íntegro. E isso tudo faz para uma empresa, principalmente no futebol, que você lida com pessoas ali. Isso é fundamental. E eu tava falando, o jogo continua. Quando eu parei de jogar, o jogo continuou pra mim. Porque eu Exatamente. parei de jogar em 2016, final de 2016. Eu vou ver um treino com o Bruno Brum, que ele era fisioterapeuta da O Portuguesa. nosso amigo Bruno Brum. Que, pô, tô feliz demais de estar no Que Flamengo. tá no Flamengo hoje. Ele, irmão, vamos no treino hoje. E eu tava assim, o Duda me chamou pra ir voltar pro Barra. E eu falei assim, cara, vou me formar. Não vou voltar. Não vou voltar a jogar. Aí fui ver um treino. Aí quando eu entro na Portuguesa, o presidente fala assim, achei meu supervisor, Ih, Marcelo Barros. Eu caraca, falei, que legal, cara. Tô me formando agora, cara. Me chama pra ser auxiliar. fazer qualquer coisa. Uma coisa do campo. Ele, não, eu quero você do meu lado. Tô precisando, o seu Ailton que tá aqui já tá cansado, já tá velhinho, pô, ajuda ele. Eu falei, caraca, supervisor, Marcelo. A história é muito engraçada. Aí eu desço pra ver o treino. Quando eu entro no vestiário, o João Carlos era o treinador. Achou que eu estivesse voltando pra jogar. Pra jogar. E aí, Brunão, Achei tá meu voltando? Aí eu falei assim, não, cara, vem ver o treino. O Marcelo me chamou pra ser supervisor. Ele, aceita, irmão. Que aceita. isso, cara? Eu falei, que isso, João? Eu falei, quer me aposentar? Ele, não, aceita, vem na minha sala. Foi assim. Caraca, que Aí legal. entrei na sala dele e falou assim, irmão, tu já pensou em ser supervisor? Eu falei, nunca passou na Nem minha sei o cabeça. que faz. É. Aí ele falou assim, Bruno, tu era o capitão do time. É, Tu é um cara querido aqui. Cara, todo mundo te respeita. O clube te respeita. Não é só os jogadores, não. O pessoal lá de cima. é um cara safo que Aí conseguir eu, resolver os problemas. Caraca, João, mas supervisor, não sei nem o que eu vou fazer. Ele falou, irmão, eu vou te ajudar. Foi assim, João Carlos. Legal. Que bacana. Aí eu fui, tá bom. Aí subi, Marcelo, tu vai me pagar quanto? Ele, vou te pagar o que o seu Ailton ganha. Eu falei, então tá bom. Eu já dava minha aula, Sim. complementou. Só que eu tinha que abdicar. Aí foi uma escolha. Eu tive que largar um pouquinho o meu circuito, o meu funcional, para focar no futebol, porque na Portuguesa, time pequeno, vocês Sim. sabem, já jogaram em time pequeno, é o presidente e não tem aquele staff, né? É o eu presário Era na eu. vida de quem tá O iniciando uma carreira. O Zeca faltava na rouparia, eu tinha que ir pra rouparia, filho. Pra poder resolver Tem os jeito. problemas. Então, assim, viajava com o clube. Então, assim, foi minha faculdade de gestão, foi a Portuguesa. Agradeço muito ao Marcelo Barros, o presidente está até hoje lá. A Portuguesa cresceu muito por causa da gestão dele. Mas foi meu aprendizado, foi a Portuguesa. legal, que Aí legal. veio a pandemia, eu acabei saindo, porque foi aquela crise do futebol, ninguém sabia Sim. o que ia acontecer. Mas eu gostei muito dessa parte de gestão. Só que quando volta o mundo, né, a viver, todo mundo volta para a rua, eu falei, cara, eu preciso focar em outra coisa que eu já tinha em mente. Vamos para a praia. Futevôlei, beach tênis, funcional, Legal, legal. evento esportivo. Foi aí que eu fui para Falando agora do negócio deles, que a gente falou. O André, a tão famosa aula do Gui e do Norá no Recreio dos Bandeirantes. E o Bruno, como ele falou, começou o CT Alvorada em Jacarepaguá, o Circuito Alvorada. E hoje eles estão na praia. Ali, qual é a localização ali, no início da reserva, né? Próximo ao posto 8 ali, bem do lado daquele hotel Grand Hyatt. Então, né? exatamente. O CT que está estourado também, né? Aula do Gui do Norá estourada no Recreio dos Bandeirantes, todo mundo conhece. O CT Alvorada também. A Orian Joias é um dos colaboradores nos eventos. Sempre que tem evento, a gente está junto lá também. Então, assim, gente, isso aqui que o futebol deu, a experiência que eles estão passando pra gente, todas as dificuldades que eles vivenciaram, seja lá da base até agora, no momento que você assume como supervisor da Portuguesa, isso tudo traz para nossa vida, isso tudo traz desenvolvimento para que a gente possa crescer como empresários no ramo deles. Brunão hoje também está trabalhando na prefeitura, na parte de... Hoje eu coordeno o projeto de praia, né, da Secretaria do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. Que maneiro, né, do secretário que legal. Felipe Michel. Ao Felipe Michel, parabéns pela iniciativa, trazer pessoas do esporte que jogaram, Tem que muita querem o gente, bem, que estão isso. relacionadas a isso. Muita gente que ex-atleta, que hoje é formado, ele trouxe para perto dele, sabe que tem essa parte de gestão, né, de pessoas, que é importantíssimo. Hoje eu coordeno os projetos de praia, né, os projetos do Vida Ativa, que é para terceira idade, né? Então, assim, é um projeto lindo que tira as pessoas da depressão, da ansiedade, tira as pessoas de casa, faz a parte social muito boa, tem vários eventos. Então, assim, a secretaria não tem só o Vida Ativa, tem várias coisas dentro da secretaria que é muito importante.
E tem outro projeto que eu coordeno de jiu-jitsu também. Então, assim, eu tô nessa correria. Muito maneiro, muito maneiro. As coisas vão aparecendo, você tá se movimentando. Quanto mais E, você assim, se movimenta, que a mais gente as falou coisas de aparecem. amizade. Assim que eu assumo, só pra esticar só um pouquinho, que eu assumo a portuguesa, o Marcelo falou assim, a gente tem uma pré-temporada em São Paulo. Eu assumi dia 28 de novembro, dia do meu aniversário e do aniversário do teu pai, né, que a gente faz junto. Aí ele fala assim, a gente tem a pré-temporada de São Paulo. Eu falei, caraca, pré-temporada de São Paulo. Eu falei, Marcelo, mas ele... Dá teu jeito. Assim, irmão. Caraca. A gente aprende nas dificuldades. Na dificuldade. Aí eu pego o telefone e saio ligando pra um monte de amigo. Falei, cara, o Alessandro tá no Corinthians. Não conheci o Alessandro, né? Fernandão, irmão, me ajuda. Tem o telefone do Alessandro. Pô, ele vai te atender, gente boa pra caramba. Isso. Liguei pro Alessandro, pô, tô em acho que era Orlando, faz a pré-temporada. Mas eu vou te ajudar, me deu o caminho das pernas. Então, assim... A amizade faz isso, tudo é um bom relacionamento, é o networking, é tudo isso. Então, assim, se tu tudo foi um isso. cara... Se relaciona com todo mundo, não sacaneou ninguém, irmão. As portas vão se abrir pra você. Sempre. Gente, pra finalizar aqui, pô, muito maneiro. Acho que a gente até estendeu um pouquinho do que a gente deveria. Uma pergunta básica. O que vocês fizeram no passado que vocês não fariam hoje, se vocês pudessem voltar como atleta? E o que vocês não fizeram que vocês fariam? Vai, André, pra você agora. Eu acredito que vai ser a mesma coisa. Eu acredito que a dedicação que a gente teve até pelos espelhos que a gente citou, ela não foi a necessária. Por exemplo, quando eu tinha alguma lesão, eu achava que eu ia voltar, não precisava me preparar para voltar sempre como eu fui. E eu acabava não me preparando assim. Então, tive lesões no meio do caminho, mas hoje, com a mentalidade que o pessoal tem, até na preparação física, treinamentos específicos, eu acho que ajudaria muito para quando você voltasse da lesão, voltasse melhor, né? Melhor fisicamente. Então, eu não fazia isso. Eu achava que eu ia me machucar, eu ia tratar de qualquer forma, e eu ia voltar jogando o que eu sempre joguei. E isso era uma dificuldade muito grande, até por facilidade de ganhar peso, de ganho de peso. Eu tinha muito. Então, eu não me dedicava bastante, e eu acho que eu não fiz isso, e hoje eu faria. Vou passar para o Bruno, mas pensa aí, um conselho que você daria hoje para quem quer empreender ou quem está jogando e não sabe o que fazer e tal. Pensa aí. E você, Brunão? Cara, é uma coisa que eu olho para trás e eu acho que eu teria que ser mais ambicioso, né, na minha carreira. Assim, eu acho que eu poderia ter chegado mais longe, né, em clubes melhores, se eu tivesse mais ambição, até de fazer gol também, assim. Às vezes eu fazia 2 gols, aí tinha um pênalti, eu era batedor, dava para um amigo bater. Não, tu tá sem fazer gol. E eu vejo que isso é importante, lógico, mas eu tinha que ser mais ambicioso. Ainda mais na sua posição, estamos falando de 2 atacantes de camisa 9. Então, assim, se eu fosse mais ambicioso, eu teria ganhado mais dinheiro, eu teria chegado em clubes maiores. Não me arrependo de muita coisa, não. Agradeço muito ao futebol, apesar de não ter ficado rico com futebol, assim, o futebol me deu muita coisa boa. O conhecimento que o André falou, o conhecimento de tudo que a gente vivenciou, a experiência é algo que não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Tem algum conselho que você daria para quem... O conselho, o principal, eu acho que a gente já deu, né? Que é aproveitar esse tempo ocioso que se tem na carreira, que você tem aquela dedicação ao treinamento, mas você passa muito tempo concentrado, passa muito tempo em casa descansando. E esse descanso não precisa ser sem conhecimento, né? Você pode se dedicar a uma faculdade, algum estudo. E o outro que eu faria também, e que eu não fiz, mas hoje eu já tenho um conhecimento muito mais aprofundado, cara, se você ganha 5 mil, tira 10, 20% Muito guarda, maneiro cara. isso. Muito Guarda, maneiro isso. porque... É pouco falado sobre isso, mas para nós empresários e qualquer imersão, qualquer coisa que você vá fazer, tem as escalas lá, as pirâmides, e eles falam. Exatamente. X% você tem que tirar para você poder botar para investir. E hoje eu tenho uma ferramenta muito boa para ajudar meus amigos, né? Porque abriu a porta para mim, também num acaso, eles patrocinaram um evento nosso, eles viram o nosso network, eles falaram, cara, você pode ser muito bom no que você está fazendo, mas você está no lugar errado. Muito maneiro. Aí abriram essa porta para mim e, cara, eu tenho uma ferramenta muito legal para ajudar todo mundo. O pessoal chega lá, o cara chega, abre as portas, a empresa ela é uma potência. Pode falar o nome da empresa? É DBV Capital. Legal. É a estrutura da XP por trás. Então é um dos 400 escritórios da XP no Brasil. Muito maneiro. Já foi escolhido o melhor atendimento, melhor operacional. Então, eu levo meus amigos. Primeiro eu achava que meus amigos iam me ajudar. Eu falava, os caras vão me ajudar, né? Os caras vão lá, vão me ajudar lá. E hoje eu vejo que eu ajudo os caras. Então é uma ferramenta muito na Barra legal. da Tijuca, né, André? Na Barra da Tijuca. Eles têm a PJ1, que é direcionada à assessoria de investimento.
principal, né? É a Ferrari deles. Maneiro. Mas eles têm uma PJ2, que é uma assessoria 360, é um hub de serviços. Muito A top. gente tem de seguro de automóvel, a plano de saúde, seguro de vida. Tudo que um atleta de futebol precisa, tudo que pessoas normais precisam. Planejamento financeiro, que eu acho uma ferramenta sensacional, que é quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você precisa ter para daqui a uns anos você ter uma Que maneiro, renda que maneiro. complementar. Então, eu estou muito satisfeito com isso. E é o que eu te falei, colecionando conhecimento, você vai Sim. se capacitando e É as isso. portas vão se abrindo. Maneiro, Eu acho que maneiro. essa molecada tem que se preparar para isso. Maneiro. Brunão, quer complementar? Acho que o André falou quase tudo. E eu acho que eu também já falei aqui, né? Procurar ser honesto, né, com todo mundo, procurar se agarrar a um objetivo, né? Ter o planejamento de carreira. Os clubes teria que ser obrigatório planejamento de carreira, essa parte de educação financeira. Mas enfim, não são todos que têm. E você escutar o mais velho, cara. Um conselho que eu dou, escute o mais velho, escute seu pai, o seu tio, o seu irmão mais velho, porque passa muito rápido. E Muito tudo maneiro. que a gente está falando já falaram para gente. Já falaram né? pra gente. Com certeza. É exatamente E isso. a gente fala, pô, se eu tivesse a cabeça... Quando eu quase encerrando, cara, se eu tivesse a cabeça que eu A gente tinha, fala muito. Se eu tivesse a cabeça... E falavam isso pra gente. Falavam, ô velho chato. pra cá, toda hora vem com essa resenha. Gente, estamos chegando no final. Cara, eu não poderia ter escolhido as duas melhores pessoas para recomeçar o meu projeto Prorrogação Cash, Prorrogação, o Jogo Continua, podcast que eu tenho tanto amor, falo com tanto carinho, porque Deus tocou meu coração que eu precisava fazer algo para ajudar as pessoas. Eu já ajudo muita gente, nós somos pessoas do bem, a gente ajuda muita gente, mas a gente precisava transmitir essa mensagem. A gente vê muito podcast disso, daquilo, falando resenha, a gente conta resenha também, mas eu acho que tem que ser algo, porque eu vivenciei no meu último ano de carreira, eu contei isso para vocês em off, no meu último ano de carreira, meu último clube foi um clube pequeno do Rio de Janeiro, e eu vi coisas que eu já não estava acostumado a ver, e eu vi pessoas sendo perdidas, talentos sendo perdidos, desperdiçados, e além disso, essas pessoas não terem nada. Eu vou contar uma história aqui rápida. Uma dessas pessoas que eu vi, passado 2 anos, estou falando de 2 anos atrás, 23, depois de 2 anos de eu ter parado, me pediu dinheiro para comprar um leite pro filho. Entendeu? Então, eu acho que foi por isso que eu virei a chave. Eu falei, cara, eu tenho que ajudar essas pessoas. Porque você foi capitão, eu também já fui capitão em diversos times, a gente sempre se preocupa em ajudar o próximo. Mas a gente ajuda até um limite. Entendeu? E eu acho que a mensagem que a gente quer transmitir é essa, é ajudar vocês que não têm a oportunidade. A internet está aí hoje, ajuda muita gente, mas vocês que não têm oportunidade, abrirem a cabeça de vocês para que vocês possam... o futebol não deu certo, mas tem tanta coisa que vai dar certo. Se vocês fizerem tudo certinho, tiverem ali, forem pessoas corretas, do bem, se forem se interessarem pelas coisas, tem tanta gente que pode ajudar vocês, entendeu? Então essa é a mensagem que eu quero deixar. E eu quero agradecer a vocês dois, cara. Obrigado de coração. Vocês na hora. Eu liguei, tava com o Netinho. Semana passada eu liguei pros dois na mesma hora. Eu falei, vou ligar para 2 pessoas. Tinha uma lista. Eu falei, vou ligar para esses 2. Intencional. Os 2 na hora se prontificaram a estar aqui. Então, assim, tô muito feliz de terem vocês dois no meu primeiro, que é o segundo, né? Depois de um longo tempo, tá recomeçando esse podcast e eu tenho certeza que vai ser muito bom. A gente vai conseguir atingir muita gente, trazer a mensagem para todas aquelas pessoas que precisam realmente, que estão perdidas. Porque nós temos amigos bem relacionados com uma situação boa, mas que não sabem o que vão fazer no momento de parar a carreira. E aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar essas pessoas. Brunão, muito obrigado. André, muito obrigado também. Eu vou deixar para vocês falarem as redes sociais de vocês, do CT, da aula do Gui no rádio, tudo. Pode seguir, Bruno. Primeiramente, te agradecer pelo convite. Não tinha como eu recusar esse convite. Você é um amigo de anos, né, cara? Um cara que tá sempre me apoiando também. Lá no meu primeiro torneio, tu não sabe a importância que foi você me apoiar, me patrocinar, ir no torneio e fazer o que você faz, montar a sua estrutura. Então, assim, pra gente que tá começando, né? É importantíssimo empresários, né, apoiarem, né, o esporte, apoiarem a parte social, porque para mim não é só um torneio. Para mim o mais importante é ver meus alunos levarem as famílias, os filhos brincando. Então, assim, isso é importantíssimo. Então, assim, empresários, patrocinem quem tá começando, principalmente os amigos, cara. Os amigos, o amigo que tá começando um negócio, aquele teu amigo que tá lá, cara, compartilha. Eu falo isso pra vocês também. Compartilha esse podcast, compartilha os vídeos. Sigam lá no Instagram, porque eu tô começando um projeto que é cunho social
A gente tá aqui hoje, pô, o Felipe trouxe aqui os lanches, tá patrocinando, ajudem seus amigos. Aí é uma forma da gente divulgar, entendeu? Ajudem quem tá começando, porque lá na frente, esse cara vai ser, como você tá sendo, eu tenho gratidão por muitas pessoas que me ajudaram então, também. Assim, não tinha como eu falar não, pô. Eu poderia ter vários alunos, eu ia desmarcar pra estar aqui, porque é gratidão mesmo. Obrigado, então, irmão, assim, obrigado. Parabéns pelo teu projeto, parabéns pela tua equipe, que nos recebeu muito bem. E vou falar mais uma coisinha, cara, a carreira acaba cedo, então assim, tua vida tá começando. Eu com 34 anos, muito novo ainda, cara, muita coisa para viver, muita coisa para construir, então assim, acaba muito cedo. Então assim, o jogo continua, né? O jogo continua, irmão. É isso aí. Agradecer da mesma forma, a gente foi muito bem recebido. Você falou uma parada no final aí que algumas carreiras dão certo ou não dão certo. Cara, todas as carreiras dão certo. Sim, verdade, todas. verdade. A gente não precisa ser realizado financeiramente para que essa carreira tenha dado certo. Sim. O Brunão falou de humildade, aprendizado com os mais velhos, disciplina. Então, isso tudo a gente leva para a vida inteira em tudo que a gente está fazendo. Então, eu fui muito realizado com o futebol, cara. Poder jogar no Maracanã, jogar com caras que a gente via no videogame. Pô, E hoje conviver com esses caras. Conviver com os caras, a amizade que a gente traz até hoje. Então, isso tudo é um aprendizado muito bacana. Então, cara, primeiro, muito maneiro. Se eu fosse fazer um podcast, acho que eu pensaria a mesma coisa. Que é muito legal a ideia. Muito maneiro. Então, parabéns, irmão. Vamos embora. Obrigado. Se precisar da gente, eu vou ficar vindo aqui, tá? Quando você estiver passando por aqui, vou vir aqui comer um hambúrguer. Falar das redes sociais, irmão. A aula do Guido Norá, que é o nosso projeto. O meu é André Norá. E quem precisar de um assessor de investimento, nós estamos aí. Perfeito. De treinamento também. Mas é isso, cara. A gente vai buscando várias possibilidades. Tá a vida certo, continua. Irmão. Tá certo, o jogo continua. Isso aí. Circuito Alvorada, pode seguir lá. Tá nas redes sociais. O meu pessoal, Bruno Andrade 09, boleiro, né, cara? Na época, não tira, tem que deixar. Não, deixa assim, já tá. O meu pode ser 09, porque eu nasci no dia 9. Todo mundo me perguntava, tá falou. Mas é isso. Obrigadão, irmão. Obrigado, irmão. Gente, obrigado. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Minha empresa Orian Joias, para quem não sabe. Vaca Burger, do nosso amigo Felipe. Volta a falar. Muito obrigado, irmão. Você também foi um cara que, quando eu liguei, ele falou, tamo aí, tô aí, conto o que você precisar. E eu tenho certeza, os próximos episódios você vai estar aqui também contando um pouquinho da tua história, que é uma história sensacional. Antonieta Festas, Monobloco Rio, Serviços Automotivos, Baião, Comida Nordestina. Gente, para encerrar é isso. Muito obrigado. Eu tenho que entregar o diretor ali. Aqui, é uma lembrança para vocês, cara. Porque assim, a gente faz com tudo que a gente faz com carinho. Nem eles sabiam, eu fiz. Eu tô falando, eu vou vir toda hora aqui, ó. Vou chegar aí. Aí é só embalagem, E aí, cara, eu fiz com carinho, porque eu acho que vocês vão lembrar da gente. Cara, bem personalizado. Pô, show de bola. Dá uma olhada aí, que a gente fez questão de personalizar. As joias que eu faço são personalizadas, então eu precisava fazer um brinde personalizado para vocês. Vou usar bastante. Que vocês possam ver aí. Deixa eu... Pra tomar Gatorade. Abre aí que tem... Pô, coisa linda. Fiz aí. Pô, que irado, irmão. Troca aí, gente. Irmão, porque esse aí foi... Ficou irado, hein? Tintim, moleque. Aí, ó. Gente, então é isso. Obrigado. O jogo da vida continua. E quem aprende a jogar fora dos campos segue construindo vitórias todos os dias. É isso. Sigam a gente nas redes sociais. Podcast Prorrogação. O jogo continua. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo.